Hello, eu sou a professora Lucélia e faz muito tempo que eu queria gravar esse vídeo. Algumas coisas que eu vou contar aqui eu já compartilhei com alunos meus, né? E só um pouquinho. Essa caneca aqui é só pra fazer de conta porque ela tá vazia. Bom, esse vídeo vai ter um teor engraçado e desgraçado também, porque eu passei cada saia justa com gringos aqui no Brasil, porque na verdade eu nunca saí daqui pra ir pra país de língua inglesa, né? Eu estive só na América Latina. Mas os causos que eu vou contar aqui aconteceram com alunos meus, aluno americano, aluno. Tinha uma aluna irlandesa e outros aí. E também hispanohablantes, né? Bom, o primeiro caso que eu vou começar a fazer uma linha do tempo, tá? O primeiro contato, assim, que eu tive mais forte com gringos foi em 2003, por aí. Fazia só 3 anos que eu era professora de inglês, mas teve um grupo de rotarianos em Cachoeirinha e eles vieram pra visitar o fórum, né? E eu fiquei tão atucanada com tanta gente, e era um lugar pequeno, que eu comecei a fazer a tradução assim. Eu falava em português para os americanos e em inglês para os brasileiros, tá? Então, isso já foi uma experiência marcante. O próximo caso que eu vou contar aqui foi com uma aluna. Várias coisas acontecem em aula, né, gente? Mas eu tô trazendo aqui o que me veio mais forte na memória. Uma aluna minha irlandesa, ela morava há 20 anos na Inglaterra e ela era gerente de projetos de uma grande empresa, onde eu dei aula de inglês, né, para os brasileiros e português para ela, né, estrangeira. Eu lembro que eu peguei um papel que ela pediu para eu ver, né, e no que eu peguei o papel, eu assisti chover e ela começou assim a traduzir mentalmente, mas ela, né, falou aquilo baixinho, rain, rain, porque eu falei chover, né, chover. E ela, rain, rain, daí eu expliquei pra ela que deixa eu ver, deixa-me ver, let me see, né, porque ela entendeu de acordo com a pronúncia, né, chover, e a gente brinca aqui também, né, deixa eu ver, não vai chover. Então, tá aí uma situação engraçada que aconteceu. Mas séria, né, porque da mesma forma que o aprendiz de inglês comete erros e que causa confusão na comunicação, o oposto também acontece, né? O, o estrangeiro às vezes não entende, né, o português. Depois, eu também tive um aluno diplomata, né? Ele trabalhou hoje em Brasília, ele é americano, mas a origem dele é italiana, então eu também estudei italiano e quando eu dava aula pra ele era muito engraçado porque a aula girava em 3 idiomas, né? Português, italiano e inglês. A gente chegava a se comunicar em italiano algumas coisas, mas a dúvida dele, um dia, lendo um diálogo no livro de português, ele disse assim, o que era credo, né? Que a gente fala muito em português, credo, mas, né, não acredito, né, pra espanto. Porque credo, na verdade a gente diz credo, mas em italiano é io credo, né, vem do verbo credere, que é acreditar, e ele achava que credo era eu creio, I believe, né, eu acredito, enfim, então isso causou confusão. E esse mesmo aluno também me perguntou uma vez o que era isso. O pessoal fala isso o tempo todo. Provavelmente o brasileiro nem se dá conta, né? Que às vezes, em vez de dizer sim ou a gente diz isso. É pra fazer isso aqui? Isso. Aquilo que tu me disse é isso. Então a gente fala isso. E ele me perguntava isso e eu dizia isso, né? Nossa, muito confuso, né, gente? Depois eu tive um aluno também dessa mesma empresa da irlandesa. E até ele fez poucas aulas, assim, não tinha muita paciência pra aula, mas eu acabei acompanhando ele em shopping, coisa assim. E eu lembro até que ele perguntou o que era cafezinho, ou, notinha, por que brasileiro fala tanto inho, inha, né? Bom, vai saber. Que saia justa, gente.
tirei as crianças da sala, porque agora vem bomba. Ele se virava muito aqui no Brasil, né? Então eles passavam temporada aqui e não ficavam em hotel, eles alugavam um lugar e faziam as suas compras, né? Por aí, né? Nos mercados. Daí um dia ele chegou pra mim e disse assim: como é que. How can I say in Portuguese I want bread? Né? Ou seja, como é que eu digo em português eu quero pão pra pedir no mercado? Daí eu disse, né, gente? I want bread, eu quero pão. E ele repetiu, olhando pra mim assim, braço cruzado. Eu quero pau. Bom, imagina eu, mulher, dando aula, né, ensinando um homem. Eu fiquei vermelha, óbvio, e ri, né, e ele ficou mais vermelho porque ele era gringo, né. E daí eu disse pra ele, né, be careful, porque pau é dick, né, eu tive que dizer. Faz parte, né, gente? A gente tem que ensinar o certo. E também, voltando à irlandesa, um dia ela me chega na aula e pergunta o que era CPF na nota, que o pessoal nos mercados dizia CPF na nota no final. Gente, explicar CPF na nota é brabo, né? Mas eu dei um jeito. Daí, em 2006, eu fui convidada para ser tradutora, intérprete, né, na verdade, né? E daí eu acompanhei esse grupo de americanos durante um mês, né? Eles ficavam em Canoas e acompanhei nas baladas, né? Na própria faculdade, em palestras e no mais assim que precisava. Pra mim era uma grande experiência, né? Mas isso foi 14 anos atrás, pra quem, né, não conseguia sair do Brasil. E daí eu lembro que uma vez a gente foi pra um pub, né, em Porto Alegre. E daí apresentamos a banda pra um deles e Índia, é foda, né? E ele, não, eu não sou foda, sou fodo. Fodo, gente. Porque americano pensa que ele faz a concordância na cabeça, né? Então ele dizia a dia, porque terminava em A, em vez de o dia, e dizia o noite, que terminava em E, né? Então ele queria que a palavra noite fosse masculina. Logo, foda é feminino, ele não era foda, ele era fodo, né? Então, teve também no pub, né? Com outro americano do grupo, eram 14 americanos, 11 meninas e 4 meninos, né? Eu digo meninos porque eram jovens de no máximo 22 anos, eu acredito. E daí um deles estava interessado numa menina brasileira. E ele veio no grupinho porque ele queria chegar nela e falar em português. Daí ele disse assim, how can I say, or how can I ask, can I kiss you? Posso te beijar, né? Can I kiss you? Daí a gente começou a ensaiar ele. Posso te beijar. E ele repetia, posso te beijar. Sim, porque o J, né? J, DJ, né? Posso te beijar. E a gente ia lá, ele, posso te beijar. E esse não, é beijar, beijar, beijar. Tudo ensaiado. Lá foi ele na guria. E a gente tudo de cantinho, viu? Essa aí a Fran vai lembrar. A Fran, minha amiga que tá lá, beijo pra ti. Beijo de longe, né? Porque Covid não dá pra beijar de perto. Então a Fran vai lembrar dessa, porque eu acho que ela tava nessa festa. E daí ele chegou na guria. Ele tava esperando o sim, né? O sim. Daí ela... Daqui a pouco ele correu no nosso grupinho de novo com os olhos arregalados, né? So, what did she say? O que ela disse? She said, pode. Gente, a gente riu muito. Isso aí é outro exemplo que mostra pra gente que a gente tem que aprender a se comunicar e de formas diferentes, né? Às vezes pra mesma situação. Por quê?
Esse negócio de comprar livro e decorar frases pra viagem é complicado, né? Porque pode e sim, dava na mesma, né? Mas ele não sabia. Se ela dissesse sim, ele ia entender, né? Sim. E ela disse, pode. Fica a dica. Posso te bajar? Bajar. No Rio, com um grupo de americanas. E elas estavam num evento. Bom, eu não era da pela Unicinos, né? Eu não era da Unicinos, eu era da Ubra. Mas era um amigo meu e mais essas professoras dos Estados Unidos, não lembro o estado agora, eram de diferentes estados. E elas estavam então nesse congresso na Unicinos, e daí fomos todos pro Rio de Janeiro. Gente, cada coisa. Se conseguisse botar um pedacinho do filme, mas tá gravado num outro formato, só se eu filmar da filmagem. Mas eu lembro que eu cometi uma gafe, né? Um erro, né? De pronúncia bem pequenininho, mas que já gerou uma confusão. Só que eu consegui me corrigir a tempo, né? Em tempo. Que a palavra close, ela é escrita C-L-O-S-E, mas ela pode ser close, que é fechar, e close, com som de S, né? 2 S's, que é perto. E daí elas queriam ir ao Cristo Redentor. E daí perguntaram, eu não sei, eu não lembro o que foi que perguntaram, que eu disse close, eu não terminei a frase. E elas já entenderam fechado. It's closed. No, sorry. It's close by, né? Close to here. Perto daqui. Então foi aí uma pronúncia que eu pequei, né? Mas me corrigi. Aí tem alguns casos aí com o espanhol, né? O espanhol também tem seus causos. Depois que eu visitei a Argentina, eu me dei conta que eu mal sabia portunhol, né? Então eu comecei a estudar espanhol com uma professora argentina. E até comecei num curso, depois comecei a fazer aula particular com ela para dar uma acelerada. E um dia ela na conversação, ela disse assim, Lucélia, te gusta la pizza? Mais uma, né? Mas agora era de mulher para mulher. Bom, a letra Z em espanhol, seja um Z, seja 2 Zs, e até a palavra S entre vogais, que tem som de Z em português, vai ter sempre som de 2 S's, né? Ou de C cedilha, né? Então, pizza, eles vão dizer pizza. E daí eu tive que dizer pra ela o que era pizza, né, gente? É brabo. E claro que eu ri, ela começou a ficar sem graça. É uma infantilidade da gente, né? Mas a gente é assim, né? Quem é que nunca apresentou trabalho na escola, né? De biologia, tinha que falar lá as partes pudendas lá e ficou de risadinha. E daí eu disse pra ela não sabia, porque ela disse, então isso deve ser um termo aqui do sul, porque o meu marido é de Minas Gerais e eu conhecia outra palavra pra isso, né? Carajo. Não me importa um carajo porque sei que volverás. Também tive um pequeno probleminha com uma palavra. Tava conversando com uma venezuelana aqui, conversando com essa venezuelana. Eu disse, a vezes me duele el culo, e fiz assim, né? Ela caiu na risada, gente. Culo. Tirando o L-O é a nossa palavra do português, né? Era coelho, que eu queria dizer, né? Que se escreve coelho. Eu troquei pescoço por cu. Agora imagina essa dor, né? Então, são essas histórias aí que fazem a gente ver que a gente tem que estudar mesmo e tentar melhorar o máximo possível para evitar essas gafes, né? Que nos fazem rir, mas que dependendo do contexto, né? Empresa, congresso, pode gerar aí situações embaraçosas. Conta pra mim nos comentários qual foi a gafe que tu já cometeu te expressando em outro idioma ou palavras assim que tu conhece.
que significa uma coisa na nossa língua e outra no do outro ou vice-versa, ok? Até a próxima. Então diga como é que vai me ensinar.